Olá, gente. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas do reino animal e a gente vai falar do filo Chordata ou dos cordados. Esse filo ele reúne animais que são muito famosos para a gente, né? Que a gente conhece e desde criança entra em contato com eles, mas também tem dois grupinhos que a gente normalmente não vê lá no fundamental e também quando a gente cresce e convive, a não ser que você seja um mergulhador, é bem difícil de você ver esses animais fora dos livros de biologia, mas eles são importantes para o entendimento da biologia dos cordados. Então, quem são os cordados? Os cordados, eles reúnem os peixes, né, que estão aqui representados, então 3 exemplares de peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, mas também esses dois grupos de animais, as assídeas e os anfíoxos, que estão aí no grupo dos cordados. Então o filo Chordata tem uma diversidade bastante grande. Quando a gente falou lá no começo do ano, no começo do semestre, e a gente falou de todo o reino animal, o cordado estava aqui, ó, tá aqui no final. Então a gente já trabalhou todos esses grupos de animais e a gente está aqui, ó, nos cordados. Vamos dar uma olhadinha na relação de parentesco dos cordados com os demais animais, olhando esse trecho aqui apenas dessa árvore filogenética. Então a gente está aqui, ó, os cordados, que são o grupo que a gente vai começar a trabalhar hoje, e a gente tem aqui um grupinho que a gente acabou de falar, né, na última semana, que são os equinodermas ou equinodermata. A gente se relaciona com os demais grupos de invertebrados via esse filo. Então, tanto o equinoderma quanto cordados são deuterostômios. O que é deuterostômio? Quer dizer que o primeiro orifício ali do desenvolvimento embrionário vai dar origem ao ânus, tanto para a estrela do mar quanto para todos os cordados. Tem um outro aqui, um hemicordato, que a gente nem fala no ensino médio, mas também está presente aqui. E o que a gente vai ver hoje é o entendimento de por que a gente separa os cordados desses outros grupos, que a gente vai entender essas características, e como a gente separa os dois filos aqui, o cefalocordata e o urocordata, dos famosos peixes, aves, anfíbios, répteis e mamíferos, que são os craniata. Beleza? Então, a gente vai falar na aula de hoje do filo Chordata. O filo Chordata, veja, por que a gente separa esse filo aqui dessa forma, né? Por que a gente coloca esses animais dentro deste filo? Porque eles têm estas características aqui, ó. Eles têm metameria, que é corpo segmentado, tem notocorda, que é uma estrutura de sustentação, tem tubo nervoso dorsal e não ventral, então é só você pensar onde está a sua coluna nervosa, né? A sua espinha nervosa está aqui no seu dorso, né? Está aqui nas costas, não está no ventre. Então é um tubo nervoso dorsal. Tem endóstilo, que é uma estrutura para alimentação, e cauda pós-anal, tem cauda. Tá? A gente vai ver a cauda em cada um desses grupos. Então todos os cordados têm essas características. Beleza? E a gente diferencia aí algumas coisas desses 3 grupos. Vamos ver primeiro as características gerais do filo Chordata. Então, além daquelas características que estão ali no cladograma, a gente tem que lembrar que são todos triblásticos, então tem os 3 folhetos embrionários, são celomados, então vão ter uma cavidade para abrigar os órgãos, são deuterostômios, primeiro orifício vai dar origem ao ânus, são metamerizados, então existe repetição de estruturas no corpo, existem trechos, por exemplo, de musculatura que a gente consegue ver isso, né? Você tem a repetição ali dessas estruturas. Tem uma simetria bilateral, então é possível dividir ao meio esses animais em 2 partes semelhantes. Tem um esqueleto interno, endoesqueleto, sistema digestório completo, então vai ter boca e ânus, e tem um sistema circulatório fechado, na maioria das vezes, com um coração aqui no ventre, coração na parte ventral do corpo. E o muito importante é que o desenvolvimento embrionário é semelhante.
grande parte das questões nos vestibulares vão perguntar sobre esse desenvolvimento embrionário semelhante. E por que é importante para a nossa vida o entendimento desse desenvolvimento embrionário? Porque a gente entendendo o desenvolvimento embrionário desses grupos, né, dos cefalocordados, do urocordados e dos cordados, dos peixes, dos anfíbios e tudo mais, a gente também consegue entender o nosso desenvolvimento embrionário, entender como que a gente é relacionado biologicamente e evolutivamente com esses grupos. Beleza? Então, o desenvolvimento embrionário que a gente está vendo aqui nessa imagem é um desenvolvimento embrionário de um dos grupos ali de cordados, né? Mais especificamente do anfíoxo, que é o animal que a gente usa como modelo. Ele é um cefalocordado. Então, o desenvolvimento embrionário, ele é muito parecido em todos os cordados. Isso daqui, apesar de ser... o que a gente está vendo aqui, o desenvolvimento do anfíoxo, ele serve para a gente entender o nosso desenvolvimento também, que é muito parecido. Então, através, né, de uma série de divisões mitóticas, o ovo começa a se dividir, um monte de clivagens, e vai dar origem à mórula. Né? Então, aqui veio da fecundação do óvulo com o espermatozoide, dividiu, vai dar uma massa de células que a gente chama de mórula, que parece uma amora, por isso o nome. Vai continuar se dividindo, essa mórula fica com células cada vez menores, e se a gente cortar aqui, né, fizer um corte, como está indicando, e olhar ali dentro, a gente vai ver que aqui nessa fase de blástula, a gente tem um espaço oco ali dentro, tem um espaço, a gente tem só as células envolvendo, né, ao redor do embrião. E aqui a gente vai ter um espacinho, né, uma área vazia, que vai ser importante porque isso daqui vai se dobrar. Então imagina uma bola de futebol sem ar, né? E aí você consegue amassar um lado e aí você dobra o embrião, né, nessa posição. Ao dobrar o embrião vai dar origem aí ao blastóporo, que vai dar origem, esse porozinho aqui, ó, vai dar origem ao ânus, por isso que somos todos deuterostomados aí nesses grupos. Então a gente tem na gástrula aí essa dobra, formando esse buraquinho, e se a gente cortar essa parte, a gente vai ver então, né, a parte externa, a ectoderme, a parte interna, a mesoderme, e internamente aí o desenvolvimento aqui do nosso tubo digestório. Continuando o desenvolvimento embrionário, a gente vai ter a dobra aqui, achatamento dessa parte, e esse momento final do desenvolvimento embrionário a gente chama de neurula. Então, vai desenvolvendo aqui, vai fazendo várias dobras para formar lá no final o que a gente tem quase o desenvolvimento completo de um embriãozinho, e a gente vai ter isso daqui, né? No final da neurula, a gente vai ter a formação de um tubo neural aqui, dorsal. A gente vai ter essa estrutura aqui, que é a notocorda, a bendita notocorda, que é uma estrutura de sustentação, que é muito importante. Então, a notocorda é um bastão firme e flexível, originado da mesoderme, cuja função é sustentar o tubo nervoso que está aqui, dorsalmente, contribuindo para definir o eixo longitudinal do embrião. Ele vai organizar e sustentar o embrião. A gente também vai ter aqui o desenvolvimento do tubo digestório, do desenvolvimento do celoma, e isso daqui, apesar de ser, né, o desenvolvimento bem simplificado aí do anfíoxo, é muito parecido com o nosso desenvolvimento humano, inclusive. Então, a partir desse desenvolvimento embrionário, estudando esse desenvolvimento embrionário, foi possível ver essas características exclusivas desse grupo de cordados, porque a gente estuda tanto os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, a gente encontra um desenvolvimento embrionário desse tipo. A gente estuda um anfíoxo, a gente encontra um desenvolvimento embrionário desse tipo. A gente estuda um urocordado, a gente também encontra um desenvolvimento embrionário desse tipo. E isso indica que se todos esses animais
possuem essas mesmas características, significam que eles têm uma origem evolutiva em comum. Eles têm um ancestral do passado em comum. E aí, então, todos os cordados vão apresentar, pelo menos em alguma fase da vida, tubo nervoso dorsal, notocorda como eixo de sustentação. Vão ter essas repetições aqui de músculos, né, os miótopos que a gente fala. Vai ter uma cauda pós-anal, tá? Vai ter para auxiliar a locomoção e fendas branquiais, que vão, obviamente, auxiliar ou o desenvolvimento, né, de brânquias ou o desenvolvimento de parte do nosso sistema também, mesmo quando a gente não é um animal que usa brânquias, né, no caso no nosso a gente tem pulmões, mas a gente tem o desenvolvimento aí na fase inicial, essas fendas branquiais que vão se transformar em outras estruturas. Então, isso daqui é muito importante, né? Guardar que todos os cordados possuem tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais e cauda em algum momento aí do seu desenvolvimento, beleza? Então, a gente tem essas características aqui na base que indicam essa relação de parentesco desses três grupos e o que faz a gente diferenciar os urocordados dos cefalocordados dos craniata. Então, os urocordados, eles recebem esse nome, uro é de cauda. Por quê? Porque a notocorda está restrita à parte caudal do embrião e do indivíduo. Os cefalocordata vão fazer com que a corda, a notocorda, está desde a parte da cabeça, né? Então, a notocorda desde a região posterior, beleza? E isso também está presente nos craniata. Então, o que faz com que a gente separe os craniata? Craniata, né, recebe esse nome porque tem crânio. Um crânio para proteger um encéfalo. Então, a gente tem a cabeça aqui, a gente tem o crânio para proteger um sistema nervoso, né, dentro ali, com um encéfalo bastante desenvolvido. Então, todos os craniata vão ter, em certo nível, um desenvolvimento cerebral grande. E a gente também tem cristas neurais, que são estruturas neurológicas que vão dar origem a nervos e gânglios. Então é isso que faz com que a gente separe os craniata dos cefalocordatas e aqui esse ponto, os urocordatas dos demais. Beleza? Então vamos dar uma passada aí nesses dois grupos, nos urocordatos e cefalocordatos, para a gente entender como é que eles são, né? Eles não têm crânio, então diferente dos craniata que tem crânio, eles não têm crânio, então eles também podem ser chamados de acraniata, e eles são primitivos, então eles são antes dos craniata, antes desse grupo, então a gente também fala em protocordados, acaba chamando de protocordados, mas são esses dois grupos, os uro e os cefalocordados. Eles são, no caso aqui, os urocordados as assídeas, que são fixos, e são bem pequenininhos, e os cefalocordados são maiores, são os anfioxos. Eles não vão ter crânio e eles vão ter uma sustentação baseada na notocorda. E sim, se eles não têm, no caso, toda a estrutura de sustentação é baseada na notocorda, eles não têm vértebras, então são cordados invertebrados, tá? Vamos ver como é que é uma assídia, como é esse subfilo aí urocordado. São todos marinhos, pequenininhos, né, de milímetros a centímetros, mas eles são bem pequenos, são fixos, tem uma túnica para revestir todo o corpinho, então tem uma túnicazinha revestindo. São filtradores, então vão ter uma entrada, um sifão de entrada e um sifão de saída. E tem uma reprodução aí com fecundação externa, vai ter uma larvinha, que vai ser o único momento da vida que eles vão conseguir nadar. Depois eles se fixam num local e ficam aí por muitos anos. Aí uma outra foto de uma assídia, mostrando a água que entra num sifão e sai pelo outro. É a principal meio aí de circulação de água que vai fazer com que eles obtenham tanto a alimentação, né, sejam filtradores, e também as trocas gasosas. Então eles vão ter essa circulação de água também para obter o seu oxigênio. Vai ter um sistema circulatório parcialmente aberto, e tem essa reprodução ou por larva, como a gente citou no slide anterior, mas também tem uma opção de brotamento, tá?
Então aí algumas questões podem perguntar assim, então o que eu estou vendo uma imagem dessa, parece uma esponja. Por que isso daí não é uma esponja? Por que isso não é um porífero? Porque todas as estruturas internas ali são completamente diferentes daquele filo que a gente viu lá no começo do reino animal, que é extremamente simples, e o desenvolvimento embrionário desses urocordados é muito mais complexo, tem todas aquelas características que a gente acabou de ver. Então vai ter notocorda, vai ter fenda branquial, então vai ter uma cauda pós-anal, então a gente tem toda uma diferenciação desse para um outro grupo que, se você bater o olho, pode parecer parecido, né? Pode ter uma semelhança, mas não é, né? Então não são outros animais. E aí o subfilo cefalocordata. Os cefalocordatas também são marinhos, são pequenos, mas levemente maiores do que as assídeas. Eles vivem enterrados na areia, mas eles conseguem nadar, eles têm uma movimentação. E a notocorda é ao longo do animalzinho todo. Tá? Então a gente tem essa estrutura de sustentação que vai desde a cabeça até a cauda. Beleza? Tem uma boquinha aqui com cirros, que são essas projeções, e a gente tem um fotinho dele aqui no outro slide. Então esse anfioxo tem esse jeitão e pode viver enterrado na areia. E olha o tamanho dele aí em relação à mão humana, né? Ele é bem pequenininho, mas não é tão pequeno quanto uma assídia. A alimentação vai ser em função daquela boca, ele vai conseguir filtrar a água ali, vai ter um auxílio com aqueles cirros, tem um sistema circulatório fechado, já com pigmentos, vai ter trocas gasosas pelas fendas branquiais, vai ter um sistema excretor com nefrídeos e tem um sistema nervoso que é dorsal, com nervos partindo para todo o corpo, e tem uma reprodução sexuada com fecundação externa, beleza? Essa é uma aula introdutória, então, no filo cordata. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam um resuminho da aula, leia o livro, faça a lista de exercícios e escreva com as suas dúvidas. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!